Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Como vocês estão observando, hoje nós vamos falar da reforma ortográfica. Lembrando que algumas questões de concurso caem da seguinte forma: segundo o acordo ortográfico de 1990. É o novo acordo, sabe por quê? O acordo foi assinado em 90. Você anota aí, por gentileza. Ele tornou-se lei no ano de 2008. 6.583 é o número da lei, e em 2016 esse acordo entra em vigor. Ronieri, quais foram as principais mudanças? Primeiro, em relação à questão do alfabeto. O alfabeto tinha 23 letras, mas o que é que se observava? Que o K e o WY já estavam inseridos, em nomes de origem estrangeira, enfim. Então, K e o WY foram inseridos, tá bom, na língua portuguesa. O alfabeto, que tinha 23 letras, com mais 3, passa a ter 26 letras, tá? O que é muito cobrado em concurso é em relação à questão da acentuação. Ou seja, palavras onde o acento recai sobre o ditongo de palavras paroxítonas não são mais acentuadas. O acento permanece nas oxítonas. Por exemplo, a palavra herói. A palavra herói tem um ditongo. Esse acento aqui agudo recai sobre o ditongo e a palavra oxítona. O acento continua. As palavras oxítonas, o acento ele continua numa boa. O que é que perde? Nas palavras paroxítonas, como a palavra ideia, que agora não se escreve mais com acento, escreve-se o quê? Sem o acento, a palavra assembleia, alcateia e assim sucessivamente. Vale também salientar, pessoal, que as seguintes palavras perderam acento. Palavra baiuca, bocaiúva, a palavra cauíla e a palavra feiura. Professor, que palavras são essas, hein? Você não está esquecendo de nenhuma, não? Não, baiuca, bocaiúva, cauíla e feiura. A regra é a seguinte: se você separar, você vai ter a seguinte separação: baiuca, bocaiúva, cauíla, feiura. O que acontece? Após ditongo, as letras U e I, se forem hiatos, elas vão perder o acento. Eu vou repetir. Após ditongo, as letras U e I, se forem hiatos, elas vão perder o acento. Vale salientar que tem que ser também palavras paroxítonas. Então, baiuca, como é que vai ser escrito? Sem o acento, ao mesmo passo que bocaiúva, cidade de Minas Gerais, baiuca é bodega, cauíla é avareza, uma pessoa avarenta, cauíla. Então, cauíla não tem mais o acento, e a palavra feiura, eu vou agora usar um eufemismo, uma pessoa que tem ausência de beleza, tá? Então, o que acontece? Baiuca, bocaiúva, cauíla e feiura não tem mais o acento, porque após ditongo, as letras U e I, se forem hiatos, elas perderão o acento. Observação, a palavra Piauí continua com acento, porque a palavra aqui é oxítona. O acordo ortográfico, observe, não mexe nas palavras o que? Oxítonas. Outra observação, pessoal, a turma do PPP perdeu o acento. Anote aí, para, pelo, polo. Perdeu o acento. Agora o pôde continua sendo o que? Acentuado, o pôde, ok? Os acentos diferenciais, esses que eu vou falar, continuam também. Ele tem, terceira pessoa do singular não tem acento, agora eles têm, você vai colocar o acento circunflexo. No caso, ele mantém, você vai colocar um acento agudo, já era a regra anterior, e eles mantêm, você vai colocar o acento circunflexo. Mas o grande problema que o pessoal acha hoje em relação ao concurso público é em relação à questão do emprego do hífen. Os opostos se atraem. Vocês concordam? Os opostos se atraem. Tudo que for igual vai se afastar. A regra vai ser assim, se tu tiver a palavra auto mais a palavra escola, aqui há dúvida. Professor, vou colocar um hífen e vou separar. Auto termina com o quê? Com vogal, a vogal O. Escola começa com o quê? Com E. São iguais ou diferentes? São diferentes. Então você vai juntar. Como é que ficou a palavra agora?
ficou a palavra autoescola. Se você tiver a palavra, por exemplo, aero mais espacial, só repetindo a regra, para você fixar. Aero termina com a vogal O, e espacial começa com a vogal diferente. Os opostos se atraem. Então você vai escrever aeroespacial desta forma, tá? Uma observação: tudo que for igual, eu vou separar, beleza? Se eu tiver a palavra micro mais a palavra ondas, você vai colocar o hífen. Se você tiver a palavra anti mais a palavra ibérico, você também vai colocar o hífen. Aí você diz assim: ah, bom, professor, com vogais é fácil, faça com consoantes. Meu irmão, se liga, vamos fazer com consoante? Tudo que for igual, você vai afastar. Tudo que for diferente, os opostos se atraem. Eu tenho a palavra hiper. A palavra hiper, vocês concordam, terminam com R. Mais a palavra acidez, que começa com o quê? Com A. Eu tenho uma consoante e uma vogal. Obviamente, são diferentes. Então, eu vou juntar, no caso, a palavra hiperacidez. Eu tenho a palavra inter, mais a palavra racial. Ora mais, inter termina com R, racial começa com R. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar porque são iguais. Tranquilo? Vale salientar que você tem que memorizar essa regrazinha aqui, ó. Você pode colocar a placa do Rio Grande do Sul para você memorizar, ou então meu nome e o nome da minha esposa, Ronieri Sheila. Fica uma regrinha bem fácil para você aprender essa regrinha em relação a dobrar ou não a letra R e S. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho a palavra antirrábica, e eu tenho a palavra antissemita, tá? Observe o seguinte: aqui é um I, aqui é um R. Obviamente, são diferentes. Pela regra, eu tenho que separar ou juntar? Responda aí. Exatamente, eu tenho que juntar. Mas quando eu junto, o som não vai ser o mesmo. Olha como é que vai ficar. Vai ficar antirrábica. Então, para manter o mesmo som, eu vou dobrar a letra R. Beleza? Tranquilo? Eu tenho a palavra antissemita. Pela regra, eu vou juntar também, tá? Quando eu junto, não vai manter a mesma fidedignidade sonora. Então, o que é que eu faço? Eu vou dobrar a letra S. Então, vai ficar o quê? Antissemita. Dica bem rápida: as palavras ex, vice, pré, pós, ex, sempre você vai utilizar com hífen. E atenção, a palavra subhumano também aceita agora a seguinte grafia. Você vai escrever desta forma a palavra subhumano. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço aqui do seu amigo Ronieri Gomes, sempre com língua portuguesa para você.